A carta do inferno que nunca chegou. A Bíblia conta a trágica história sobre a carta do inferno no livro de Lucas. Havia um certo homem rico que se vestia de púrpura e linho fino e que se banqueteava esplendidamente todos os dias. Havia também um mendigo chamado Lázaro, coberto de chagas, que jazia à porta do rico, desejando alimentar-se das migalhas que caíam da mesa do rico. E até os cães vinham lamber-lhe as úlceras. Aconteceu morrer o mendigo e ser levado pelos anjos para o seio de Abraão. Morreu também o rico e foi sepultado. Lucas 16, 19 e 22. Deus está sempre nos dando a oportunidade de fazer o que é certo antes que seja tarde demais. Sua maneira de nos levar ao céu não se baseia em nossos próprios padrões ou percepções, mas no caminho que Ele nos mostrou repetidamente. Nosso desejo vão de nos relacionarmos com Deus em nossos próprios termos, em vez dos termos de Deus. Prendeu um homem rico que se viu no inferno após sua morte, embora estivesse determinado a enviar um mensageiro a seus 5 irmãos que ainda viviam na terra. Uma oportunidade perdida. Esse homem rico tinha muita riqueza, esplendor e poder na terra. Ele vivia no luxo, mas à sua porta havia um homem pobre que buscava migalhas. As úlceras do homem eram tão graves que os cães vinham lamber. Ser rico não é um pecado perante Deus, pois Ele realmente nos encoraja a trabalhar duro, mas às vezes, se não tivermos cuidado, a riqueza e o desejo por ela podem nos entorpecer a um estado de ganância que nos cega para a verdade de que Deus quer que nos preparemos para o dia do acerto de contas. Esse homem ignorou a necessidade de um relacionamento com Deus, foi cego para as necessidades dos outros e confiou cegamente em sua riqueza incerta. Não importa o que possuímos, o caminho de Deus para nos levar ao nosso lar celestial é aceitar Jesus como o caminho, a verdade e a vida. Todo o resto é simplesmente secundário. Tomé disse a ele: Senhor, não sabemos para onde você está indo, como podemos saber o caminho? Jesus respondeu: Eu sou o caminho, a verdade e a vida. Ninguém vem ao Pai a não ser por mim. Se vocês realmente me conhecessem, conheceriam também a meu Pai. Já agora vocês o conhecem e o têm visto. João 14, 5, 9. Ele sabia que seus irmãos seriam como ele e não dariam ouvidos às pessoas pregando a palavra de Deus. Provavelmente pediriam um sinal, assim como os fariseus que Jesus mencionou. Alguns dos fariseus e mestres da lei disseram a Jesus: Mestre, queremos ver um sinal feito por ti. Ele respondeu: Esta geração má e adúltera pede um sinal miraculoso, mas nenhum sinal lhe será dado, exceto o sinal do profeta Jonas. Mateus 12, 38, 39. Ou talvez quisessem algo extra, como se o que Deus havia fornecido para a salvação fosse inadequado. A resposta de Abraão ao homem rico foi que, se eles deixassem de acreditar no que Deus havia fornecido como requisitos para a salvação, qualquer outra informação adicional seria inútil para eles também. Por isso, como diz o Espírito Santo, hoje, se ouvirdes a sua voz, não endureçais os vossos corações, como na provocação, no dia da tentação no deserto, onde vossos pais me tentaram, me provaram e viram as minhas obras por 40 anos. Hebreus 3, 7, 8, 10, 11. Assim, a mensagem ou carta que o homem rico queria enviar do inferno nunca chegou. Deus quer que ouçamos apenas suas palavras, vivificadas pelo seu Espírito Santo, porque elas têm o poder de criar fé em nós, nos purificar e nos salvar. Qualquer coisa além disso pode ser facilmente manipulada pelo diabo. Por isso, como diz o Espírito Santo, hoje, se ouvirdes a sua voz, não endureçais os vossos corações, como na provocação, no dia da tentação no deserto, onde vossos pais me tentaram, me provaram e viram as minhas obras por 40 anos. Hebreus 3, 7, 9.
Versão King James. Devemos evitar tentar o Senhor, mas confiar que o seu caminho e graça sempre serão suficientes para nós. A vida nos termos de Deus. O maior desafio da mente humana que escolheu andar com o Criador é que ela está constantemente buscando maneiras de fazer isso em seus próprios termos. Infelizmente, isso nunca pode dar certo, pois é o caminho da desobediência. As Escrituras nos dizem que os caminhos de Deus são absolutamente perfeitos, porque Ele nos conhece de dentro para fora. É reconfortante entender que Deus nos conhece muito mais do que podemos imaginar sobre nossas vidas e personalidade. No entanto, Ele nos encoraja a andar em seus caminhos antigos, porque esse é o melhor caminho para nós. Tu conheces o meu assentar e o meu levantar, de longe entendes o meu pensamento, cercas o meu andar e o meu deitar, e conheces todos os meus caminhos, porque a palavra ainda não está em minha língua, e eis que, ó Senhor, tudo conheces. Em suma, do alto e eu não poderia alcançá-la. Salmo 139, 2, 4, 6, versão King James. Deus estabeleceu os melhores caminhos para nós, seguir se desejamos aproveitar ao máximo nossa jornada. E de maneira alguma, o que propomos pode se comparar à sua imagem cuidadosamente planejada. Porque os meus pensamentos não são os vossos pensamentos, nem os vossos caminhos, os meus caminhos, diz o Senhor. Porque assim como os céus são mais altos do que a terra, assim são os meus caminhos mais altos do que os vossos caminhos, e os meus pensamentos mais altos do que os vossos pensamentos. Isaías 55, 8, 9. Há uma história no livro de Lucas que começa com a história de um servo que desperdiçou os recursos de seu mestre. Quando foi exposto, ele criou uma maneira de garantir um pouso suave para si mesmo, pois sabia que seu tempo estava acabando. Jesus contou aos seus discípulos: havia um homem rico cujo administrador foi acusado de estar desperdiçando os seus bens. Então ele o chamou e perguntou: que é isto que ouço a teu respeito? Presta contas da tua administração, pois já não podes mais ser meu administrador. O administrador disse a si mesmo: o que farei agora que meu senhor me tirou a administração? Não tenho forças para cavar e tenho vergonha de mendigar. Ah, já sei o que fazer para que, quando for despedido da administração, algumas pessoas me recebam em suas casas. Então, chamando cada um dos devedores do seu senhor, perguntou ao primeiro: quanto você deve ao meu senhor? 900 jarros de azeite, respondeu ele. O administrador lhe disse: aqui está a sua conta, sente-se depressa e escreva 50. Depois perguntou ao segundo: e você, quanto deve? 1000 tonéis de trigo, respondeu ele. Ele lhe disse: aqui está a sua conta, escreva 800. O Senhor elogiou o administrador desonesto porque agiu com esperteza. Os filhos deste mundo são mais astutos no trato entre si do que os filhos da luz. Eu digo a vocês: usem dinheiro iníquo para ganhar amigos, de modo que, quando acabar, eles os recebam nas moradas eternas. Lucas 16, 1-9. Nosso desejo de nos relacionar com Deus em nossos próprios termos, em vez dos termos de Deus, prendeu-se ao homem rico que se viu no inferno após sua morte. Mas ele estava determinado a enviar um mensageiro aos seus 5 irmãos que ainda estavam vivos na terra. Salvação, uma oportunidade inestimável por meio de Jesus. Deus falava de diferentes maneiras na antiga aliança, mas nesta nova aliança escolheu falar por meio de seu Filho, Jesus Cristo. Naquela época, havia profetas em cada geração cujo trabalho era proclamar a palavra de Deus ao povo. Havia também visitações por meio de sonhos, revelações e outros métodos, pois o Espírito ainda não havia sido derramado. Mas isto é o que o Senhor nos diz através do apóstolo Paulo. Deus, que falou muitas vezes e de várias maneiras, aos pais, pelos profetas, nestes últimos dias,
Deus está sempre nos dando a oportunidade de fazer o que é certo antes que seja tarde demais. Sua forma de nos levar ao céu não se baseia em nossos próprios padrões ou percepções, mas no caminho que Ele nos mostrou repetidamente. Nossa vã vontade de nos relacionarmos com Deus em nossos próprios termos, em vez dos termos de Deus, ficou com um homem rico que se viu no inferno após morrer, embora estivesse determinado a enviar um mensageiro aos seus 5 irmãos que ainda viviam na terra. Uma oportunidade perdida. Esse homem rico tinha tanta opulência, esplendor e poder na terra. Ele vivia no luxo, mas à sua porta havia um homem pobre que buscava migalhas. As feridas do homem eram tão graves que os cães vinham lambê-las. Ser rico não é um pecado perante Deus, pois Ele realmente nos encoraja a trabalhar duro, mas às vezes, se não tomarmos cuidado, a riqueza e o desejo por ela podem nos entorpecer a um estado de ganância que nos cega para a verdade de que Deus quer que nos preparemos para o dia do acerto de contas. Este homem ignorou a necessidade de um relacionamento com Deus, foi cego às necessidades dos outros e confiou cegamente em sua riqueza incerta. Não importa o que possuímos, o caminho de Deus para nos levar ao nosso lar celestial é aceitar Jesus como o caminho, a verdade e a vida. Tudo o mais é simplesmente secundário. Tomé disse-lhe: Senhor, não sabemos para onde estás indo, então como podemos saber o caminho? Jesus respondeu: Eu sou o caminho, a verdade e a vida. Ninguém vem ao Pai, a não ser por mim. Se vocês realmente me conhecessem, conheceriam também meu Pai. De agora em diante, vocês o conhecem e o viram. Filipe disse: Senhor, mostra-nos o Pai, e isso nos bastará. Jesus respondeu: Você não me conhece, Filipe? Mesmo depois de eu ter estado entre vocês por tanto tempo? Quem me vê, vê o Pai. Como você pode dizer, mostra-nos o Pai? João 14, 5, 9. Não há evidências de que esse homem tenha notado Lázaro ou aproveitado a oportunidade de estar próximo a Lázaro para buscar a Deus, embora deva ter sido alertado para se corrigir várias vezes. Ele simplesmente ignorou Lázaro até vê-lo onde nunca esperava. E no inferno, levantou os olhos, estando em tormentos, e viu Abraão ao longe e Lázaro em seu seio, e clamou, dizendo: Pai Abraão, tem misericórdia de mim, e envia Lázaro para que molhe a ponta do seu dedo em água e refresque a minha língua, porque estou atormentado nesta chama. Mas Abraão disse: Filho, lembra-te de que recebeste teus bens em tua vida, e da mesma forma Lázaro os males. Agora, porém, ele está consolado, e tu estás atormentado. Abraão lhe respondeu: Eles têm Moisés e os profetas. Ouçam-nos. Ele insistiu: Não, pai Abraão, mas se alguém dentre os mortos for até eles, eles se arrependerão. E Abraão lhe disse: Se não ouvem a Moisés e aos profetas, tampouco se deixarão persuadir, ainda que alguém ressuscite dentre os mortos. Lucas 16, 23, 31. Ele sabia que seus irmãos seriam como ele e não dariam ouvidos às pessoas pregando a palavra de Deus. Eles provavelmente pediriam um sinal, assim como os fariseus que Jesus mencionou. Alguns dos fariseus e o mestre da lei foram a Jesus e disseram: Mestre, queremos ver um sinal feito por ti. Ele respondeu: Esta geração má e infiel pede um sinal, mas nenhum sinal lhe será dado, exceto o sinal do profeta Jonas. Mateus 12, 38, 39. Ou talvez eles queiram algo extra, como se o que Deus havia providenciado para a salvação fosse inadequado. A resposta de Abraão ao homem rico foi que, se eles falhassem em acreditar no que Deus havia providenciado como requisitos para a salvação, qualquer outra informação adicional seria inútil para eles também. Portanto, como diz o Espírito Santo, hoje, se ouvirdes a sua voz, não endureçais os vossos corações como na provocação, no dia da tentação no deserto, onde vossos pais me tentaram, me provaram e viram as minhas obras por 40 anos.
Por isso me indignei contra essa geração e disse: estes sempre erram em seu coração e não conheceram os meus caminhos. Assim jurei na minha ira, não entrarão no meu repouso. Hebreus 3, 7, 8 e 10, 11. Assim, a mensagem ou carta que o homem rico queria enviar do inferno nunca veio. Deus quer que ouçamos apenas suas palavras, vivificadas pelo seu Espírito Santo, porque elas têm o poder de criar fé em nós, nos limpar e nos salvar. Qualquer coisa além disso pode ser facilmente manipulada pelo diabo. Portanto, como diz o Espírito Santo, hoje, se ouvirdes a sua voz, não endureçais os vossos corações, como na provocação, no dia da tentação no deserto, quando vossos pais me tentarão, me provarão e virão as minhas obras por 40 anos. Hebreus 3, 7, 9. Devemos evitar tentar o Senhor, mas confiar que o seu caminho e graça serão sempre suficientes para nós. Vida nos termos de Deus, o maior desafio da mente humana que escolhe andar com o Criador é que ela está constantemente buscando maneiras de fazer isso em seus próprios termos. Infelizmente, isso nunca pode dar certo porque é o caminho da desobediência. As Escrituras nos dizem que os caminhos de Deus são absolutamente perfeitos, simplesmente porque Ele nos conhece por completo. É reconfortante entender que Deus nos conhece muito mais do que poderíamos imaginar sobre nossas vidas e personalidade. Ainda assim, Ele nos encoraja a andar em seus caminhos antigos, pois esse é o melhor caminho para nós. Tu conheces o meu sentar e o meu levantar. De longe entendes o meu pensamento. Cercas o meu andar e o meu deitar, e conheces todos os meus caminhos. Pois ainda a palavra não me chegou à língua. E tu, Senhor, já a conheces toda. Tal ciência é para mim maravilhosíssima, tão alta que não a posso atingir. Salmo 139, 2, 4 e 6, versão King James. Deus estabeleceu os melhores caminhos para nós seguirmos, se desejamos aproveitar ao máximo nossa jornada, e não há como o que propomos jamais se comparar à sua imagem bem planejada. Porque os meus pensamentos não são os vossos pensamentos, nem os vossos caminhos, os meus caminhos, diz o Senhor. Porque assim como os céus são mais altos do que a terra, assim são os meus caminhos mais altos do que os vossos caminhos, e os meus pensamentos mais altos do que os vossos pensamentos. Isaías 55, 8, 9, versão King James. As palavras e os caminhos de Deus são infinitamente superiores aos nossos em todos os sentidos. Mas o problema é que estamos sempre buscando nosso próprio caminho, que geralmente é diferente do que o Senhor planejou. Isso começou desde o primeiro homem e mulher no jardim do Éden, quando Deus lhes disse expressamente o que precisavam para manter a comunhão que tinham com Ele. Mas um dia ouviram uma voz diferente e decidiram traçar o próprio caminho, presumindo que Deus ainda manteria a comunhão com eles em seus próprios termos. E a serpente disse à mulher: certamente não morrereis, pois Deus sabe que no dia em que dele comerdes, se abrirão os vossos olhos, e sereis como Deus, conhecendo o bem e o mal. Gênesis 3, 4, 5. Então os vossos olhos serão abertos, e sereis como Deus, conhecendo o bem e o mal. Gênesis 3. Eles escolheram completa desobediência ao que Deus queria, e o resultado foi uma separação da fonte de sua vida. Sua comunhão diária com Deus foi quebrada, e houve condenação para a sua descendência, pois eles entraram em um mundo que recebeu sentença pelo pecado. Uma oportunidade de fazer o que é certo. A vida será sempre uma aventura de oportunidades. Por isso, as Escrituras nos dizem para fazer o bem enquanto ainda temos tempo, pois certamente a noite chegará quando não haverá mais espaço para oportunidades.